Salve, salve! Bem-vindo ao Código Fluente, dando continuidade ao tutorial de Kubernetes. Nessa aula a gente vai ver o que são deployments e para que servem. Então aqui tem alguns links, né, do Minikube, Kubernetes, aqui o GitHub do Kubernetes e aqui um playground de Kubernetes. Então vamos lá. Então deployments, visão geral. Um deployment é um recurso no Kubernetes que gerencia a implantação declarativa de aplicativos. Ele fornece atualizações para aplicações, declarando o estado desejado da aplicação. Um deployment permite que você descreva um estado desejado em um arquivo e o Kubernetes cuida da execução desse estado na infraestrutura. Por que usar deployments? Enquanto o replica set, que foi o que a gente viu na aula passada, é eficaz para garantir que o número específico de réplicas de pods estejam sempre em execução, o deployment oferece uma camada de abstração adicional e traz benefícios significativos. Declaratividade. Com um deployment, você declara o estado desejado do sistema e o Kubernetes se encarrega de fazer com que o sistema alcance esse estado. Então você determina lá no YAML o que você quer e o Kubernetes se vira para entregar aquilo que você quer. Atualizações declarativas. Os deployments facilitam as atualizações de aplicativos. Você pode declarar uma nova versão de seu aplicativo e o Kubernetes cuidará da atualização gradual dos pods, garantindo zero tempo de inatividade se configurado corretamente. Rollback simples. Se algo der errado durante uma atualização, você pode facilmente reverter para a versão anterior com um comando simples. Então eu vou startar logo aqui o Minikube. Já estou com o VS Code aqui aberto. Eu vou criar aqui o mydeployment.yaml. Esperar iniciar aqui o Minikube. Enquanto isso, já vou copiar esse conteúdo aqui. Já vou deixar lá colado. E a gente pode ir vendo aqui a explicação aqui do mydeployment. Então aqui a gente tem a API version, né, que indica a versão da API do Kubernetes usada. O kind deployment indica o tipo de recurso criado, que é um deployment. Metadata, essa parte aqui, name, nginx deployment, é o nome do deployment. Spec, a seção onde a gente especifica o que a gente quer desse deployment, né, o número de réplicas. Aqui ó, a gente está definindo 3 réplicas. Seletor Match Labels App Nginx, usado para selecionar pods que possuem o label App Nginx para fazer parte desse deployment. É dessa forma que o Kubernetes identifica os pods pertencentes a esse deployment. Template Metadata Labels, aqui, né, cadê? Aqui ó. São os labels, né, rótulos aplicados aos pods criados pelo deployment. Spec, aqui do templates, que é o nome do container, né? A imagem, estamos utilizando a versão 1.16 do Nginx aqui. A porta 80. E é isso. E aqui ó, ele tá dando esse warning aqui. Na verdade a gente precisaria ter essas outras informações aqui ó, de recursos, tipo memória, CPU. Mas para deixar simples, eu tô omitindo isso daqui. E daí o VS Code ele está dando esse warning aqui, mas vamos deixar dessa forma que está aqui para manter as coisas simples. Então vamos dar um Minikube status aqui para ver se está tudo certo. Então está tudo rodando. Vamos aplicar então esse mydeployment.yaml. kubectl apply-f e o nome do arquivo .yaml. Deployment criado e vamos rodar então kubectl get deployments.
dá um Enter. Então aqui a gente está com 3 pods rodando, né? Aqui esse hash é do deployment, esse hash aqui, ó, é do replica set, que gerencia os pods ligados a esse deployment, e esse hash final aqui é um hash diferente para cada pod, né? Que está ligado a esse replica set aqui com esse hash, né? Que é o que liga, né? Porque o replica set é que gerencia os pods do deployment, né? Então por isso que a gente tem aqui o identificador do replica set e um identificador aqui diferente para cada pod. Agora vamos dar um describe nesse deployment. Então, ó, kubectl describe deployment, que é o nome do recurso, e o nome do deployment. A gente vê os detalhes. Tá aqui, eu vou até subir aqui. Então aqui o nome do deployment, ele criou no namespace default. Esses labels, e aqui ele não criou nenhum label. Isso aqui é criado automaticamente, né, annotation. Aqui é o seletor, que o selector é o que conecta os pods ao deployment. Porque no Kubernetes, pods e deployments, né, e réplicas set são objetos diferentes, né? Então você precisa de alguma forma para conectar, e essa forma é o selector, para conectar os pods ao deployment. Isso aqui, só antes de seguir, né, isso aqui tá como none, me parece um bug do Kubernetes ou do Minikube. Eu não sei, ele teria que estar mostrando isso assim, ó, app igual a nginx aqui também. Depois a gente vai tentar aqui uns comandos aqui para ver o que está acontecendo. Mas vamos seguir aqui a explicação, depois a gente faz isso. Bom, aqui o seletor, como eu já falei, que conecta os pods. É a forma como o Kubernetes tem de identificar os pods daquele específico deployment, né? Aqui é o número de réplicas que a gente definiu como 3. Aqui o tipo de estratégia, a gente vai ver depois também, não vem ao caso agora. Aqui o Rolling Updates Strategy, a mesma coisa, né? Enfim, aqui algumas informações, aqui o label dos pods, aqui a imagem que a gente está utilizando, nginx 1.16, porta, e aqui a gente tem o identificador, ó, do replica set, né? Esse F6 aqui no final. Se a gente vier aqui, opa, peraí, aqui, ó, é exatamente esse cara aqui, ó, que é o identificador aqui, são os pods, né, do deployment que a gente criou. Então são 3 pods rodando. Esse aqui é o identificador do replica set, que está gerenciando aí a quantidade de pods, né, as instâncias dos pods desse deployment, e aqui é o identificador único de cada pod, né? É justamente esse número aqui, que está lá, aqui, ó, como parte do identificador aqui de cada pod desse deployment, nginx deployment. E aí vamos pedir para ele listar aqui os pods ligados a esse rótulo aqui, só para ver se, mesmo com esse bug, se ele vai listar direitinho aqui. E ó, ele listou aqui tudo certinho, então tá tudo beleza, apesar de não estar mostrando o label lá, né, no describe. Vou tentar dar esse comando aqui, ó, de rollout e um restart nesse deployment e dar um describe nele para ver se muda alguma coisa. Aqui a saída. Ele continua com none aqui no label. Não funcionou. Pode tentar esse comando aqui, dar um overwrite. Tentar o desencargo. Aqui nada mudou, então provavelmente
aqui não vai mudar nada lá no label. CLS aqui. Vou mudar esse comando aqui só pra gente ver se ele tá pegando os pods com esse label. Ó, então ele tá pegando sem problema, apesar de estar dando none, né, nulo ali no label, mas ele tá funcionando certo. Posso dar tanto esse comando aqui para pegar os pods, né, que tem esse label aqui definido, mesmo estando lá no describe, a gente viu que tá como none, né, o label, mas ele tá funcionando direito aqui. Então, ó, esses dois comandos trazem o mesmo resultado, tá? Ctrl L. Para encerrar, vamos dar esse comando aqui, ó, kubectl scale, porque a gente quer escalar, deployment, que é o recurso que a gente está utilizando para fazer isso, nginx -deployment é o nome do deployment, e eu vou especificar aqui -- réplicas, e a gente tem 3 réplicas, né? Eu quero fazer agora com fazer com que tenha 5 réplicas rodando. Então eu vou dar um enter. Olha lá, já escalou, né? A gente tinha 3 réplicas. Agora eu vou dar o getPods com -o wide. Aqui é a saída. Veja que aqui, ó, em Node a gente está rodando tudo aqui no Minikube, né? Se a gente tem um cluster com vários nós, né, cada pod desse vai estar num nó diferente, né? Aqui a gente está usando o Minikube, e o Minikube a gente está trabalhando com single node, né, um nó único. Mas isso aqui, na verdade, ele vai ficar distribuído em vários nós diferentes. Coloquei até aqui essa observação. Veja que os pods estão em execução no mesmo nó, no caso, o nó Minikube. Mas em um cluster com vários nós, esses pods estariam em execução em diferentes nós. Agora vamos escalar para menos, ó, réplicas 3, em vez de 5, como a gente tinha feito antes, vamos deixar agora só com 3 réplicas. Olha lá, escalou. Vamos dar o getPods -o wide. E aqui, ó, a gente pode tentar conectar um desses pods aqui. Vocês vão ver que não vai rolar, que não vai dar certo, porque a gente está acessando de fora. Estou acessando da minha máquina local o cluster single node do Minikube. Estou acessando da minha máquina local esse single node, né? Mas vocês vão ver que não vai funcionar, ó. Se eu der aqui o enter, não vai rolar. O que eu posso fazer é entrar nesse pod, como eu já fiz na aula de pods, né? Eu entrei no pod, viu que não dá. Deixa eu dar um CLS aqui. Não dá pra gente acessar diretamente, ó, pelo IP do pod, entendeu? De fora, eu tô na minha máquina local tentando acessar um pod dentro lá do cluster, mas a gente não consegue. A gente precisa de um service para isso, e é isso que a gente vai ver na próxima aula. Lembra que eu mostrei na aula retrasada, a aula de pods? A gente conseguiu entrar no pod e dar um curl lá dentro, né? Acessou também via SSH, né? Colocando SSH, Docker, arroba e o IP, né? E aí a gente digitava o username Docker e o password tcuser, e aí você conseguia entrar no nó, né? E aí sim dá um curl lá dentro e vai funcionar. Mas de fora da máquina local a gente conseguir acessar o pod que está dentro de um cluster, isso não é possível, só através de um service, né? Que é um outro recurso que a gente vai começar a ver na próxima aula. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima, quando a gente vai ver services. Eu peço que, se vocês curtirem os conteúdos aqui do Código Fluente, vocês divulguem nas redes sociais de vocês, compartilhem, sugiram tutoriais, façam comentários, se inscrevam nos canais, sigam aqui o Código Fluente nas redes sociais. Aqui, ó, tem esse QR Code aqui para doações via Pix. Lá embaixo tem outro link aqui também, ó, para doações. É isso, valeu, obrigado e até a próxima.